Graça e paz. Vou estar falando de uma parábola do reino de Jesus, de muitas parábolas que ele falou sobre o reino. Diferente do que muitos pensam, na parábola ele está falando sobre o reino de Deus, ou em algumas traduções, o reino dos céus. Ele quer dizer como vai ser o reino de Deus, ou o reino dos céus, não a salvação. Então a parábola está falando de quem vai reinar e de quem é apenas salvo. Então aqui você pode ouvir alguma coisa diferente do que você acredita. Então segue o conselho de Paulo. Ouça tudo, retenha o que é bom. O que for bom para o seu espírito, o que for palavra de Deus para o seu espírito, você retém. O que não for, você não retém. Amém? Então você está lendo a palavra e contextualizando a parábola. Amém? Mateus 22, a partir do 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou falar-lhe em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. É semelhante, nunca igual. O rei é Deus, as bodas é Jesus. O filho é Jesus, a bodas é um casamento. E enviou servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já estão mortos, tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fizeram caso. Foram cada um para o seu campo, e outro para o seu negócio. E outros apoderaram dos servos, o ultrajaram e o mataram. Isto fala de todos os profetas que a nação de Israel matou. E o rei, tendo notícia disto, encolarizou-se, enviou exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou as suas cidades. Isso fala do ano 70 depois de Cristo. A cidade foi destruída e queimada. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Aí ele vai liberar a graça. Ide, pois, as saídas dos caminhos, convidai para as bodas todos os que encontrastes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Então aqui ele começou falando de bodas, agora ele já está falando de núpcia, que é uma festa de intimidade, requer uma veste diferenciada. Entende? A veste de núpcia foi cheia. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse: Amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: Amarrai-os de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Vou pontuar algumas coisas aqui, né? Essas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, primeiro, não é o inferno. Pode ser um choque para você, mas toda hora que aparece trevas exteriores, choro e ranger de dentes, a Bíblia não afirma hora nenhuma que seja o inferno. Aí você vai ver ele falando primeiro de bodas, depois depois de núpcias. São coisas distintas, precisa de vestes diferentes. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos? Muitos são chamados para a salvação, poucos escolhidos para o reino, porque o reino é você que escolhe. Parece até heresia o que eu vou falar, porque foi tanto ensino errado. Quando a gente fala um ensino bíblico, a pessoa acha que é heresia, mas você se escolhe para o reino porque as obras você tem que ser feitas, a veste do reino tem que ser bordada. Vai falar que a veste tem que ser bordada, você borda a sua veste, porque desde os dias de João Batista o reino é tomado por violência. Você não consegue ser um Espírito Santo, mas você tem que fazer a sua parte.
pessoa, para conquistar o reino, ele não pode ser um cristão passivo, ele tem que fazer a parte dele. Então eu vou falar dessas vestes. Segundo Salmos 45. Salmos 45, 13 e 14 vai estar falando dessas duas vestes. Uma é de salvação, outra veste do reino. Salmos 45, 13. A filha do rei é toda ilustre lá dentro. O seu vestido é entretecido de ouro. Veste de salvação, vestes de Cristo. Cristo a minha justiça, totalmente pela graça. Nada que eu faça me faz digno de ser salvo. Totalmente gratuito. Para nós, né? Para ele foi um grande preço pago na cruz. Sangue carmesim, sangue justo. Depois, verso 14. Levará ao rei com vestidos bordados. As virgens a acompanharão e trarão a ti. Salmo 45, 13 e 15. Depois desse salmo inteiro. Você vai ver que estão de duas vestes. Uma falando de salvação, outra de reino. Não são a mesma coisa. Olha como é que se adquire salvação. É totalmente diferente do reino. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos. Por meio de quê? Por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Você que é dom, presente. Não vem pelas obras. Totalmente o contrário do reino. Para que ninguém se glorie, ninguém pode ser gloriado. Eu sou salvo por obediência, eu sou salvo porque eu sou bonzinho, eu sou salvo porque eu não traio minha mulher, eu não sou salvo porque eu não minto, eu sou salvo porque eu sou heterossexual, eu sou salvo porque não me masturbo. Isso não existe, a salvação é dom de Deus, porque você confessou Ele como o Filho de Deus que foi ressuscitado dentre os mortos. Por isso que você é salvo. O novo nascimento veio, o Espírito se fundiu com o seu Espírito, você é uma nova criatura, já não há mais condenação para você, porque você está em Cristo. Isso é salvação, que inicia no Espírito. Agora o reino é totalmente diferente, você tem que fazer a sua parte. Em Apocalipse 14, 13, você vai ver, ouvi uma voz do céu, como é do céu, é céu em singular, está falando de um dos céus, um dos três, são três céus, no caso está falando aqui do céu de Deus, que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. Suas obras os seguem. Tá vendo? Obras, isso é obras de justiças, bordados na veste, na segunda veste, na veste do reino, obras. Por isso que o pessoal está sempre ligando salvação a obras. Mas não, a obra é do reino, tem que desvincular a salvação do reino. A obra é para o reino. Porque você vai falar, você foi salvo para as boas obras. Ele te salvou para as boas obras que você pratica para o reino. Mas se você não praticar, também tem uma consequência, que não é o inferno, mas haverá consequência. O tribunal de Cristo, que é uma disciplina, não é o inferno, mas é uma disciplina. Para quem não fazer as obras, que também não é a obra da sua cabeça. Lá depois vai falar, né? Aquele que fizer as minhas obras, a obra que Deus preparou antes da fundação do mundo para você. Eu vou ter que falar isso em outro vídeo. Por que as obras os seguem depois da morte? Porque elas foram introduzidas na eternidade através do Espírito Eterno. Vou deixar também um versículo, o pessoal não achar que eu estou tirando da minha cabeça. Tudo bíblico, tudo explicado. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificando as vossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo. O que é esse Espírito Eterno? É uma das funções do Espírito de Deus. O sangue de Jesus era de homem natural. Tem gente que fica falando, Jesus é 100% Deus, 100% homem. Isso não existe, porque 100% com 100% é 200%. Ele era homem, totalmente homem, filho do homem. Mas o espírito dele era o Espírito de Deus. Ele era Deus em espírito. Então o sangue dele era um sangue de homem, para que a obra dele se eternizasse tanto para trás como para frente, que ele salvou todos antes dele e todos para frente dele. Eu não tinha nascido quando Jesus morreu na cruz. Para que o sangue dele me alcançasse, ele teve que ser introduzido pelo Espírito Eterno, uma das funções do Espírito Santo na eternidade. Entende isso? Então muita gente fala, o sacrifício de Deus foi alcançou todo mundo, de trás para frente, e os para frente, mas não sabe explicar. Eu estou te explicando aqui.
Então é por isso que as obras de justiça seguem os santos, porque essas obras foram preparadas pelo Pai antes da fundação do mundo. Orando a Deus, você descobre o seu propósito e começa a praticar as obras de justiça. Elas são introduzidas pelo Espírito Eterno, elas te seguem e te dão condições de reinar. É mais ou menos isso. Então essas vestes que ele cobra lá o homem que está sem as vestes, é isso. Você não bordou suas vestes. Você não pode participar da veste nupcial, amigo. Esse amigo é até uma pessoa. É uma pessoa específica que é esse amigo. Mas eu tenho que falar em outro vídeo. Você está falando, você não bordou suas vestes. Apesar de você estar salvo, você não pode participar da festa nupcial, da festa de intimidade. Então eu vou ter que te jogar nas trevas exteriores, uma disciplina do reino, que não é o inferno. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O cristão, ele quer arrumar um jeito de ir para o inferno, mas não há divórcio do Espírito de Deus entre o Espírito humano. Não existe isso. A palavra divórcio ela foi acrescentada na Bíblia. Existe desquite. Divórcio não existe. Aí existe Moisés falando, né? Falou, mas Moisés falou para divorciar por causa da dureza dos seus corações. Mas no princípio não era assim. Deus trabalha com princípios. Já ficou um pouco grande. Então é isso. O vídeo sem edição. Porque aproveitando uma falta de skill minha, que eu não tenho skill para editar, skill é habilidade, né? Mas a pessoa deve saber. Então da próxima vez talvez eu faça um vídeo mais trabalhado, mas eu creio que deu para entender se a pessoa tiver disposição de ler, de ver o vídeo todo, né? Então fique com Deus, deixe um like, um comentário, faça perguntas dentro do tema, se alguém for fazer pergunta. Se não tiver pergunta, deixa um foguinho, deixa uma carinha, mas faça um comentário aí para o algoritmo entender que isso é importante. E se não gostou também, deixa um não gostei, deixa um comentário também, para contribuir de algum jeito. Mas não seja um Pilatos que lava as mãos e não faz nada. Deus abençoe. Amém.